Olá pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje a gente vai falar sobre a questão da democracia. Aquilo que os Estados Unidos vive pregando, aquilo que o Putin vem sendo acusado de não respeitar, né? Então aquilo que os Estados Unidos vive pregando, todo o discurso do Joe Biden, ele diz lá que o Putin é um ditador, né? Então vamos falar a questão dessa democracia. Então, para início de conversa, né? É, uma das estratégias de guerra mais comuns é a ideia, vender aquela ideia de que o seu lado é moralmente correto e o outro lado é imoral. Essa é uma das primeiras estratégias de guerra, principalmente princípios midiáticos aí que utilizam dessa narrativa. Então, o que está sendo vendido agora é a ideia de que a Rússia é uma ditadura e a Ucrânia é uma democracia. A verdade é que a Rússia é um pouquinho menos pior do que na Ucrânia. A Ucrânia, partidos de esquerda são proibidos, o Partido Socialista já não existe desde 2014, o idioma russo foi tirado da Constituição como segundo idioma da Ucrânia, numa reformulação recente da Constituição da Ucrânia. A Rússia, o Partido Comunista, ele tem uma certa liberdade, mas até um certo ponto, enquanto não começa a incomodar. Quando ele começa a incomodar, o Putin vai lá e corta a cabeça. Só que a Ucrânia também proibiu partidos de esquerda e, ao mesmo tempo, liberou o partido nazista. Tem o Batalhão Azov, que é um batalhão armado paramilitar ali, que toca o terror, matou várias pessoas, milhares de pessoas ao longo dessa história curta deles, nas regiões separatistas do Donbas, né, na região separatista do Donbas, lá onde fica Lugansk e Donetsk. Então a Rússia não é democrática e a Ucrânia também não é. Então o Ocidente, ele falar em democracia é hipócrita pelo sentido, veja os aliados dos Estados Unidos. Ele tem a Arábia Saudita, que é uma monarquia feudal, o Iêmen, que é uma guerra esquecida, na Somália também é outra guerra esquecida, a guerra apagada, o Iêmen e a Somália, e a OTAN. A OTAN, ela invade um país dizendo que é para proteger direitos humanos. Olha só esse vídeo aqui do Joe Biden, que foi gravar, essa fala dele é de 1999. E embaixo já vai estar a tradução aí para vocês, 20 segundos de vídeo aí, o que ele falou lá em 1999 na Guerra do Kosovo. I just want to know what you suggest, because back then, when I was in your position, I was suggesting we bomb Belgrade. I was suggesting that we send American pilots in and blow up all the bridges on the Drina. I was suggesting we take out his oil supplies. I was suggesting very specific action. And isn't it interesting that we didn't... Então, essa é a democracia ocidental. Ela protege direitos humanos, matando mais gente do que se deixasse aquelas regiões seguirem o curso natural das coisas, né? Veja a Líbia, depuseram Omar Gaddafi, que era o ditador na Líbia. A OTAN, existem estatísticas de grupos separatistas na Líbia que mostra que milhares de pessoas também foram mortas pela OTAN na Líbia, né? No Iraque, enforcaram Saddam Hussein em praça pública e surgiu o Estado Islâmico. A Líbia hoje é controlada por gangues. O Afeganistão, deixa eu contar a historinha do Afeganistão para vocês. Em 1979, existia um governo socialista no Afeganistão. Os Estados Unidos começou a armar e treinar grupos separatistas, grupos terroristas dentro do Afeganistão. A Rússia foi chamada pelo governo do Afeganistão para ajudar, para proteger a democracia naquele país. Isso aí durou até 1989, com o fim da Guerra Fria. A União Soviética se retirou do Afeganistão. Os Estados Unidos, durante esse tempo, treinou, deu armamento para esses grupos separatistas dentro do Afeganistão. Que grupo eram esses? Al-Qaeda. Quem era o líder desse grupo? O Osama Bin Laden. Então os Estados Unidos ele criou
a cobra para ir lá, na hora que ela cresceu, ficou forte, foi lá e picou ele, que foram os atentados do 11 de setembro de 2001. E semelhante vai acontecer na Ucrânia. Os Estados Unidos está armando a população ucraniana, está armando o batalhão Azov, está armando o exército ucraniano, que é um exército nazista, que pretende tocar o terror depois que essa guerra acabar. Essa é a realidade. Então os Estados Unidos ele tira o ditador, cria um vazio de poder e entra no lugar milícias, grupos armados, fundamentalistas para tomar conta desses territórios. Então o pretexto da democracia e dos direitos humanos dos Estados Unidos ele é hipócrita. Na verdade o que eles querem é controlar o petróleo e outras fontes energéticas principalmente, que depois que termina a guerra, e colocam um fantoche, uma marionete para tomar conta desses territórios. Sempre é assim, nós não aprendemos porque não dá tempo de ensinar na escola e a mídia desinforma. Essa aqui é a realidade. Por falar nisso, é importante ver aqui o vídeo que eu falei com relação ao papel da mídia nas guerras, principalmente a mídia ocidental. Beleza? Então essa é a questão da democracia estadunidense dentro dos conflitos armados no mundo. Um abraço, até mais.